Queridas irmãs, queridos irmãos da Messe, para nós é uma alegria mais uma vez retornarmos a casa, ainda que dessa forma virtual. O momento hoje ainda não nos permite a presença física, mas nós sabemos que estamos em comunhão de pensamentos, a nossa ligação se dá de uma forma muito mais intensa, talvez, do que a própria presença física. Gostaríamos de cumprimentar o nosso amigo Jair, que agora assume a presidência da Messe, que Jesus o ampare e proteja nesse trabalho tão importante que a Messe tem desenvolvido nessa região tão carente da cidade. E ainda cumprimentamos o nosso querido amigo Sérgio, que deixou a presidência da Messe esse ano, após longos anos de trabalho incansável em frente a essa casa. Então, receba nosso abraço de gratidão, amigo Sérgio, que Deus te abençoe, porque continua trabalhando, apenas não está mais na presidência. Então, a proposta para a nossa palestra de hoje é uma das bem-aventuranças, e nós vamos encontrar ela no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pacíficos. Também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Essa é uma das frases iniciais do sermão profético de Mateus, que nós encontramos no capítulo 24, nos reportando a situação que ora convivemos, mas Jesus continua no sermão dizendo assim: aquele que perseverar até o final, este será salvo, nos dando um alento, uma tranquilidade de que se nós estivermos dentro da sua seara, no trabalho do bem, nós ainda teremos condições de permanecer entre aqueles que serão salvos. Vivemos hoje dias desafiadores. Mais uma vez, os homens mancham de sangue o solo desse planeta querido que nos recebe por conta de questões puramente materiais. Mas Jesus, nas suas bem-aventuranças, nos coloca: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É muito difícil falarmos de paz sem colocarmos a figura de Gandhi, aquele apóstolo da paz que que viveu mais recentemente, até o ano de 1947, quando ele dizia que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E mais uma vez ainda, continuando falando de Gandhi, recordo-me uma história em que ele transitava por uma das ruas da Índia, quando passava por 2 soldados ingleses, e um deles o agride com um soco. E ele cai, levanta, olha calmamente para o soldado, que mais uma vez o agride com um segundo soco, e ele por segunda vez vai ao solo. Mais uma vez levanta, olha com aquela calma que somente os espíritos nobres conseguem fazer, e o soldado então lhe grita: quem te ensinou a ser tão covarde? E o Gandhi, olhando calmamente para o soldado, lhe diz: esse homem que está no crucifixo que você carrega no peito. O soldado então cai em si e começa a chorar. Um homem com um crucifixo, que se diz cristão, agredindo alguém que não reagia e que não deu motivo nenhum. Essa história ela é muito forte no seu sentido filosófico e nos faz refletir. Por que, em geral, nós agimos como soldado? Porque ainda temos a violência
como a nossa principal defesa, adentrando ao Livro dos Espíritos, na pergunta 742, que é extremamente atual, até por conta da situação que vivenciamos hoje entre a Rússia e a Ucrânia, e que Kardec questiona as entidades venerandas, que é que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem: a predominância da natureza material sobre a natureza espiritual. Isso está na parte terceira, na lei de destruição. E é interessante observarmos que essa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nos remete àquela época da barbárie, onde o único direito que reconhecíamos era o direito do mais forte. Muito pouca coisa mudou na nossa parte moral desde a época de Jesus, desde a época que Kardec formulou essa pergunta. Mas as dores, a violência ainda são muito presentes dentro de nós. Como nós ainda não aprendemos a nos amar, nós não nos sentimos amados. Então nos armamos contra tudo e contra todos. Alimentamos sentimentos negativos dentro de nós, o que gera dor e sofrimento. E incapazes que somos de reconhecermos que somos nós mesmos que estamos introjetando esse veneno em nossas almas, nós acusamos aos outros daquelas dores, daqueles males que nós estamos passando. Além disso, sentimentos como a brandura e a paz são processos de difícil implementação. E mais difícil ainda é a sua manutenção. E os resultados desses processos, em geral, são demorados. Como nós somos imediatistas, gostamos das coisas, vemos os resultados na sequência, logo, nessa atual conjuntura em que nós estamos no nosso desenvolvimento ainda primitivo, ainda nos primeiros passos da caminhada, logo nós abandonamos, logo nós desistimos. E aí, nesses tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, como a humanidade está passando, costumamos abandonar os processos da paz e partirmos para a violência. E é interessante que parece até um contrassenso, que quando nós ouvimos aquelas histórias de grandes espíritos, de grandes homens que dedicavam-se à humanidade, os espíritos mesmo já desencarnados que ainda mantêm esse vínculo conosco por amor a nós, por amor à humanidade, que trazem como sua marca a afabilidade e a doçura, nós nos comovemos. Mas, em uma análise fria, quantas vezes nós enredamos algum esforço para buscarmos ser como eles? E é nisso, ou nessa linha de pensamento, que entra a proposta de Jesus quando traz a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E é muito curioso, e nesse ponto nós devemos voltar um pouquinho na história, que Jesus falava a um povo que era acostumado com a violência, que tinha violência em sua história, que tinha violência no seu dia a dia, que tinha violência na sua própria lei, quando aplicava-se ainda a lei de Talião, quando tinha a vingança e a desforra como um direito daquele que foi ofendido. Se nós pegarmos o Velho Testamento, muitas das passagens bíblicas, não importa se a pessoa era um religioso, era uma pessoa ligada à religião, ou se ela não conhecia nada da realidade espiritual, tinham as suas vidas pautadas pela violência. Basta que nós peguemos alguns trechos
de leitura do Velho Testamento, e nós vamos identificar essas situações, desde a fuga de Moisés do Egito, o momento em que Abraão ia assassinar um de seus filhos para provar o amor a Deus, a história de Davi e Golias. Sempre a violência aparece e o povo era acostumado com isso. E Jesus teve, então, naquele momento, vou usar essa palavra, a ousadia de mostrar alguma coisa diferente para aquele povo ainda tão rebelde, que ainda somos tão rebeldes, imagine aquela época, trazendo alguma coisa nova, alguma coisa que nós, naquela época, não conhecíamos. Até porque aqueles que usavam do perdão naquela época eram tidos como covardes. Nós tínhamos o direito de nos desforrarmos, de nos vingarmos daqueles que nos ofenderam, nos agrediram ou nos causaram prejuízo. E mais tarde, a história do cristianismo, ela nos mostra que os cristãos foram reconhecidos justamente pela violência de seus métodos. Então nós não vamos adentrar nos temas, mas basta nos recordarmos dos episódios das cruzadas, da questão da Santa Inquisição, a questão da Noite de São Bartolomeu, que veio como uma resposta à reforma religiosa. Então, a história do cristianismo, ela é repleta de atos de violência. Parece que não entendemos aquilo que Jesus vinha pregar quando Jesus nos diz que serão chamados filhos de Deus. Não é à toa. Nós seremos considerados aqueles que entendemos a mensagem de Deus a partir do momento em que baixamos as nossas armas, que largamos as armas e passamos a amar. Porque é muito difícil, ainda nesse momento em que o orgulho e o egoísmo ainda predominam em nós vencermos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, para olharmos aquele que está ao nosso lado. Porque nós aprendemos, através da história, que a violência resolve rápido qualquer problema. E aí, desculpa, eu vou me socorrer de uma palestra que eu vi de Haroldo Dutra Dias, em que ele completava essa frase. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Porque, de fato, não se resolve a situação. Agrava-se, posterga-se, lança lá para frente aquele momento em que nós poderíamos ter aquela situação equacionada, e que hoje ela está numa situação mais agravada por conta das nossas atitudes. E a violência em todos os seus vieses, seja a violência material, a violência psicológica, a violência moral. Nós temos a violência doméstica hoje, segundo os estudos dos órgãos governamentais. A cada 10 minutos uma mulher é agredida pelo seu parceiro dentro de casa. Essa situação agravou-se com o advento da pandemia, em que os casais muitas vezes foram forçados a essa convivência mais próxima durante muito tempo, e nós percebemos que nós ainda não conseguimos conviver com as pessoas ao nosso lado, porque nós somos muito egoístas, porque nós ainda estamos muito fechados dentro daquilo que nós mesmos pensamos. E a violência ainda se estende não apenas para o cônjuge, mas para os filhos, e não apenas a violência física, mas a própria indiferença dos pais para com os filhos, que apenas tem-se a impressão que vieram apenas como procriadores, largam no mundo e deixam que o mundo crie. Então, são violências que geram consequências lá na frente. Isso nós temos que entender. Humberto de Campos, no livro Instante da Vida, da psicografia do nosso querido Chico, diz que Deus usa o tempo e não a violência. E isso é interessante porque o tempo nos faz
assentar certos conhecimentos, certos conceitos, e permite que nós edifiquemos em nós uma solução de alguma coisa que talvez levasse muito tempo ou agravasse cada vez mais se nós utilizássemos da violência. Ao invés de resolvermos, o problema seria agravado, seria levado a maiores consequências. E aí nós recordamos daquela passagem tão conhecida de Jesus, quando no momento da sua prisão, em que Pedro, ao ver o amigo ser preso, saca de uma espada e ataca o soldado, cortando-lhe a orelha, o soldado Malcolm. E Jesus lhe diz: embainhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dando a Pedro a lição valiosíssima da lei de causa e efeito. Na sequência, nós bem conhecemos, Jesus restitui a saúde, a orelha àquele soldado, através dos seus processos de manutenção dos fluidos, e Pedro fica com essa lição para o resto da sua vida e para nós também. O que Jesus queria dizer com aquilo? Que tudo aquilo que nós fazemos vai gerar consequências. Então, se nós desembainhamos a nossa espada para agredir alguém, essa agressão que hoje praticamos, ela terá um retorno para nós. Isso fica muito claro. Agora, muito mais importante nesse momento, ou nós devemos ampliar um pouquinho a nossa visão nessa hora e pensarmos um pouco: será que essa espada é unicamente aquele instrumento material? Será que nós não temos também espada na língua, espada nos pensamentos? Será que nós, em algum momento, não falamos mal do outro, não reclamamos, não desejamos o mal a alguém? Eu me recordo de que essa situação de nós utilizarmos da tecnologia que nós temos à mão, essa mesma tecnologia que hoje eu estou gravando essa palestra, ela pode ser utilizada para essa situação, mas ela pode ser utilizada em outro sentido. Quando nós espalhamos aquelas fake news, que virou mania agora durante a pandemia, eu me recordava de uma história de uma personalidade inglesa que, por conta dessas fake news, ter sido perseguida por algumas pessoas da imprensa, acabou não dando conta daquela condição, sucumbindo e tirando a própria vida. E aí nós colocamos a reflexão a todos nós: será que aquelas pessoas que espalhavam as fake news e que levaram essa menina ao suicídio não estão hoje com as mãos sujas com o sangue dela? É claro que ela tem a responsabilidade, nós não vamos tirar, mas as pessoas que espalharam aquelas fake news também não têm as mãos sujas de sangue? Quando nós recebemos uma mensagem, em geral essas mensagens que são chocantes, e que nós retransmitimos essa mensagem sem analisar, sem verificar se vai produzir algum bem, se vai trazer a felicidade a alguém, se vai prejudicar alguém, e essas mensagens chegam às outras pessoas, muitas vezes humilhando alguém, ou colocando alguém numa condição, numa exposição desnecessária, e em geral essas mensagens, essas notícias são de caráter negativo. Quando essa pessoa é atingida, nós também somos responsáveis. E daí nós, na tentativa de nos defendermos, não, mas eu só repassei, não fui eu que criei. Mas ela poderia ter morrido em mim. Poderia ter chegado essa mensagem e eu simplesmente ter ignorado. Não passava para frente. Mas eu fiz o favor de passar para frente. E aí eu mando para 1 ou para 2, e quantas pessoas esses aí vão mandar? Daqui a pouco aquela mensagenzinha que eu passei para uma única pessoa já chegou a 100, causando um dano àquelas pessoas que são vítimas dessas situações. E mesmo que não fosse uma fake news, mesmo que fosse uma notícia verdadeira, qual é o meu objetivo ao transmitir uma notícia dessa? Nós devemos pensar nisso, porque são espadas nas nossas mãos
como Jesus pediu que Pedro guardasse. E nós estamos empunhando contra aqueles outros, porque nós não nos importamos. E me recordo agora daquela passagem famosa de Jesus no diálogo com Pilatos, em que Pilatos, percebendo que Jesus era um homem de bem, percebendo que era um justo conforme as suas próprias palavras, lava suas mãos, ou seja, age com indiferença. Não se importa se aquela pessoa vai sofrer, vai pagar, vai morrer, para ele é indiferente. Lava as mãos, vai embora e a situação fica por isso mesmo. Então nós temos que ver que hoje talvez a espada das nossas palavras, a espada de uma mentira, de uma calúnia, de uma fake news, firam muito mais do que se fosse um golpe com uma espada real, uma espada verdadeira. E aí, nós, por conta dessas reflexões que nós fazemos, como cristãos, nos perguntamos como agir. Qual deve ser a nossa postura como espíritas, como cristãos? E aí nós vamos nos socorrer de Jesus. Agir em paz. Seguir os postulados do Cristo, o perdão, a tolerância, dar o direito aos outros de ser como são, entender que aqueles que agem com violência estagiam em níveis de consciência diferentes do nosso. E se a violência hoje nos assusta, isso é uma boa notícia. Porque há tempos atrás, não muito tempo atrás, nós nos comprazíamos com essas práticas. Nós ainda estávamos entre aqueles que utilizavam-se primeiramente da violência para depois adentrar ao campo das condutas menos lesivas às outras pessoas. Então, essa assimilação das ideias de Jesus em nós é que deve ser a nossa conduta. A notícia chega, morre em mim. Não tem por que eu passar. A agressão vem, eu não devolvo. Eu dou a outra face, como Jesus ensinou. Eles me vêm com a face da agressão, eu mostro para eles a outra face, que é a face do perdão, que muitas vezes eles não conhecem, talvez nunca tenham tido a oportunidade de ver. Joana de Ângeles, na obra Filho de Deus, em uma mensagem Paciência em Ti, traz algumas reflexões nesse sentido, quando ela diz assim: nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera em teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Então, quando nós conseguimos absorver esses ensinamentos de Jesus, quando nós colocamos dentro de nós a bem-aventurança dos sermos pacíficos, nós começamos a mudar em nós o próprio mundo. Porque nós devemos entender o seguinte: como somos habitantes da Terra, e a psicosfera, ou seja, o ambiente espiritual da Terra, ele é composto pelo somatório da psicosfera, do ambiente espiritual de cada um de nós. A partir do momento em que um de nós começa a melhorar, começa a tirar aquelas sujeiras que ainda insistimos em manter em nossos espíritos, nós começamos a mudar todo o planeta. Tem uma música muito bonita de Nando Cordel que tem como título: A Paz no Mundo Começa em Mim. Essa música embala aquele movimento Você e a Paz, que foi criado no ano de 1998 pelo nosso querido Divaldo Franco, que inclusive é um dos embaixadores da paz da ONU, e que nos faz refletir exatamente nesse sentido. Quando nós mudamos, nós temos a capacidade de mudar tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí eu volto a Gandhi. Gandhi tem a oportunidade de nos ensinar que em uma casa que tem uma pessoa de paz, a casa acaba se pacificando. Em uma rua que tem uma casa
pacificada, essa se contamina e termina em paz. Uma cidade que tenha uma rua pacificada se contamina e também se torna uma cidade de paz. E depois o país e depois o planeta, começando com uma única pessoa. Nós muitas vezes achamos isso muito difícil de acreditar, mas basta que nós olhemos a história da humanidade. Jesus, sem nunca ter levantado uma única arma contra qualquer pessoa, transformou a história da humanidade. Aliás, não coube na história da humanidade, porque a história da humanidade ficou dividida em antes e depois dele. E quantos daqueles grandes generais, grandes imperadores, grandes reis estiveram aqui com todo o poder e não conseguiram fazer isso? Alguns deram até o nome do ano, do mês, em sua própria homenagem, mas foram incapazes de dividir a história em antes e depois. Por mais poderosos fossem seus impérios, por mais soldados tivessem ao seu lado, jamais conseguiram fazer aquilo que o Mestre Jesus fez sem levantar uma única vez uma arma ou a mão ou qualquer forma de agressão contra qualquer um de nós. Então, sermos brandos no agir. Ser brando no agir não significa ser conivente. Se a pessoa erra, se a pessoa está... nós entendemos que a pessoa não está agindo corretamente, nós temos o dever de conversar com ela, mas com brandura. Jamais na agressividade. Jamais querer impor aquilo que nós temos como conceitos, como ético para nós. Talvez a pessoa ainda não entenda. Talvez ainda esteja gatinhando nesse sentido. Mas nós não somos coniventes. Nós vamos lá e conversamos. Devemos ter a paz na terra como o nosso anseio pela nossa conduta. Não apenas nas palavras, mas principalmente no nosso agir. Porque de nada vale as nossas palavras se dali a alguns minutos nós agimos exatamente no contrário e as pessoas nos flagram vendo ou agindo daquela forma. O que equivale a dizer que tudo aquilo que eu falei foram palavras mortas. Então, nesses dias desafiadores de hoje, em que a pandemia tomou conta do planeta, e quando acreditávamos que as condições ou a situação ia começar a se equilibrar, mais uma vez somos assolados pela guerra, que coloca em choque duas nações irmãs e mais uma vez divide ou tenta dividir o mundo, como nós já havíamos visto na Guerra Fria, gerando tensões não apenas naqueles países que estão envolvidos, mas em toda a Terra, porque os efeitos são para todos. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo globalizado em que o que afeta um vai afetar todos nós. Nesses dias em que as trevas parecem escurecer a luz, nós devemos nos recordar do eterno amigo Jesus. Recordarmos-nos de que Ele está no leme da nau terrestre e que com toda certeza ela aportará no mundo de regeneração que ainda estamos adentrando, mas que já não tarda. Jesus nos ensinava a termos bom ânimo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, trazendo em sua mensagem esse positivismo, essa alegria de viver que somente os grandes podem fazer conosco. Então, ainda que a situação pareça estar fora de controle, as tempestades estão acontecendo e o mar está agitado, mas é Jesus quem está conduzindo. Isso nos dá a certeza de que, por pior que esteja o caminho, nós chegaremos com segurança,
mas ele nos aconselha ou nos recorda aquele que perseverar. Então perseveremos nas ações do bem. Sejamos nós parte integrante da paz no mundo, não aquele que acusa A ou B, ou que se posiciona de um lado ou de outro, mas aquele que se posiciona pela paz. Porque se a guerra se estende, ninguém ganha uma guerra. A guerra já é perdida a partir do momento em que o primeiro disparo foi efetuado. Porque o momento da conciliação acabou. E a partir daquela hora, os dois já perderam. Então, sejamos nós aqueles que estaremos em vibração positiva pela paz. Porque nós estamos, querendo ou não, no mesmo planeta. O que afeta um, afeta a todos. Nós devemos nos recordar. Até porque, quando nós pegamos as bem-aventuranças e estudamos um pouquinho mais e percebemos as nuances, nós entendemos que as bem-aventuranças não são apenas conselhos de Jesus, mas elas apontam o caminho em que a Terra vai seguir. As bem-aventuranças são como profecias que irão ser cumpridas. Então, se nós desejamos ficar na terra, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sejamos nós desse lado, desse meio. Nós desejamos a todos muita paz e agradecemos a oportunidade desses momentos de reflexão tão importantes nesses dias difíceis que vivemos, mas recordando, Jesus está no leme. Muito obrigado.